a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Eu falei que a minha versão era NVI, mas tá bom. Nestes dias jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Pode passar novamente. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tempo e agitava as águas, agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, deixa eu afastar um pouquinho por causa do meu olho. Senhor, não tenho homem algum que quando as águas é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, tome a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era dia de sábado, só até aí. Senhor, eis aqui tua palavra lida, e agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor ministre no meu coração, da mesma forma que o Senhor ministre o coração da tua igreja, da mesma forma que o Senhor ministrou o meu coração. Fala conosco. Espírito Santo, eu te digo que o Senhor é muito livre neste local. O Senhor tem acesso a cada coração aqui. Então fala, ministra da forma que o Senhor bem quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse tanque, na realidade, eu acredito que pela fé das pessoas, algumas pessoas iam até ali e eram curadas mesmo. Mas muitos estudiosos dizem que ali, ou os romanos abriam um canal para poder agitar as águas, e outro acontecimento também que eu esqueci. E muitos acreditam que era uma lenda. Mas por que eles vão por esse viés de estudo? Porque ali naquele local, os romanos, Herodes, Pilatos, Herodes, os sacerdotes, eles não queriam enfermos, espalhados pela cidade. Então, olha, esse tanque aqui, vez ou outra desce um anjo, e esse anjo vai agitar a água, e o primeiro que pular nela vai ser curado. Só que, e isso fazia o quê? Com que todo aquele povo que a sociedade não queria ficasse aglomerado ali. Não ficava rodando pela cidade, não ficava saindo pela cidade. Mas Jesus foi um grande revolucionário. Jesus, ele é um grande revolucionário até hoje. E é nessa revolução que eu acredito. Na revolução que Jesus, ele veio para causar, ele causa nos nossos corações. Como eu disse, João Batista era uma voz. E você viu que uma voz faz um pouco de efeito, mas muitas vozes juntas faz muito efeito. Então, João Batista veio, preparou o caminho, e aí veio Jesus Cristo. E aí veio o Verbo que se fez carne. E aí veio aquele que era prometido, aquele que é o nosso amado, aquele que é o amado das nossas almas,
aquele que me levanta e te levanta todos os dias, é aquele que te faz sorrir quando você está triste, é aquele que seca as suas lágrimas, sem você nem mesmo saber. De uma hora você está chorando, daqui a pouco o rosto está seco. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele olha para o seu coração, Ele olha para você, Ele olha para dentro de você, e Ele quer assim te transformar. Ele quer que exista uma grande transformação. E hoje eu quero que a igreja tenha essa transformação. Essa transformação. Olha como uma voz em um local não faz tanto efeito como surgiu aqui, e eu já vou explicar para vocês a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração. O primeiro milagre de Jesus, quem lembra onde foi? Um casamento, né? Em um casamento onde Ele transformou água em vinho. Porém, qual efeito surgiu na sociedade? Ele ainda falou assim, ó, não é chegada a minha hora. Contudo, Ele fez o milagre. Mas na sociedade em si, não surgiu tanto impacto. Porque ali Ele estava em um grupo seleto, que estavam apreciando só o bom vinho. Tanto que os convidados não souberam que Jesus havia feito isso. Eles falaram, olha, eles deram honra aos noivos. Falaram, olha, os casamentos, eles dão o pior vinho e deixam o melhor para servir. Não, dão o melhor vinho, o pior serve no final. Mas aqui foi ao contrário. O melhor vinho foi no final. Então parabenizaram os noivos, de repente os pais dos noivos. Mas Jesus não. Então não foi uma voz que atingiu naquele momento uma grande multidão, ou uma sociedade, ou que fizesse realmente uma revolução. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, que Jesus chega naquele homem, mesmo ele falando, olha, mas eu estou aqui, e quando as águas balançam, um corre na minha frente, e eu não consigo, não tem ninguém para me levar. Jesus, você quer ficar curado, meu filho? Então, levanta, pega a sua cama, pega seu leito e anda. E aquele homem ficou curado. Só que aí, olha como que acontece. Isso sou eu conjecturando com essa situação aqui. Um homem, 38 anos enfermo. Quem estava ali, que era uma grande multidão, que uma sociedade não estava nem aí, fica aí, a gente vai contar uma história, fica todo mundo reunido aí, para que vocês não circulem pela cidade. E aí um homem que já estava enfermo 38 anos, ele levanta e ele começa a andar, e as pessoas começam a ficar admirados. E todo mundo que Jesus falava assim, olha, não conte a ninguém, aí é que o povo falava mesmo. O povo falava, era para todo mundo, ó, tem um cara aí que eu acho que ele é muito poderoso, porque ele me curou. Então aquele povo que não tinha voz, aquele povo que era a escória da sociedade, aquele povo que ninguém queria, que os romanos não queriam circulando na cidade, que os sacerdotes não queriam, os escribas, os fariseus não queriam circulando na cidade, que Herodes, Pilatos, ninguém queria circulando na cidade. Eu acredito que aquele povo começou a pegar bengala, saindo atrás de Jesus. Ou então pedindo, ó, você consegue andar? Então me arrasta, nós vamos lá receber nosso milagre. E aí aquele povo, por que Jesus incomodou tanto?
Porque Jesus, Ele veio para quem ninguém queria. Para quem ninguém queria. E deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu e você ninguém quis. Ninguém quis. Pastor, eu sou amada pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu esposo, pela minha esposa, pela minha família. Queridos, um dia ninguém te quis. Sabe por quê? Porque aquele que escolheu te amar primeiro fez um sacrifício que ninguém fez por você. E eu te digo que esse mesmo, ainda hoje, está olhando para você. Mesmo que você diga, ninguém me quer, Ele olha e diga, eu quero você. Eu escolho você. É você que o povo está falando, tá lá, ó, ajunta esse povo aí, ó, que ninguém quer nada com eles, e deixa todo mundo morrer aí. E Jesus vai lá, não, são esses que eu quero. São esses que eu quero, são esses que eu escolhi. Então imagina aquele povo saindo ali do tanque de Betesda aí, adentrando pela cidade, passeando pela cidade, e os ricos, né, os que tinham posses, os que tinham bens ou que tinham status, começaram a se incomodar, porque poucos milagres Jesus fez para a gente rica, pouquíssimos. Na realidade, pessoas ricas começavam a admirar o poder de Jesus e segui-lo, de amor, de coração. Como várias mulheres seguiram Jesus e mantiveram o ministério dele terreno, financeiramente, porque viam nele um Salvador. Mas a maior parte dos milagres de Jesus foi para a escória da sociedade. Sabe, e às vezes a gente é tão nojento, tão esquisito, e eu me coloco também nesse bolo. E essa semana eu estava até pensando, eu estou relendo os evangelhos, e eu estava pensando o quanto que eu não fui sábia com o meu filho Mateus. O Mateus era o seguinte: todas as vezes que tinha uma pessoa pedindo esmola, ele falava, mãe, não é possível que a senhora não tenha. Ele está falando que se a senhora tiver R$1, que 10 centavos a senhora pode dar. E a senhora não dá, mãe, não acredito que a senhora não tem 10 centavos. Se eu tivesse, eu daria. E aí eu começava a implantar na mente dele, porque também se eu saísse com R$100 e entrasse 10 pedintes pedindo R$10, eu teria que dar a todo mundo. E voltava sem nada para casa. E aí, o que acontece? Eu li no Evangelho, eu falei, Senhor, eu falei com meu filho. E eu te peço perdão, meu filho, porque eu falei com você. Porque Jesus, ele fala assim, aquele que der a esses meus pequeninos estarão dando a mim. E eu falava, meu filho, essa pessoa não está vendo que é aleijado, ele já é aposentado pelo governo, mas ele tinha um coração tão voltado para ajudar, e de pouco a pouco eu fui falando, meu filho, não é assim, ele dava o que ele tinha. Eu já contei aqui uma vez que, várias vezes eu já contei isso aqui, que eu estava passando e um senhor estava na frente de um restaurante, ele me pediu, me fez assim com a mão e eu não dei nada. E eu passei, meu casaco caiu e o moço falou, moça, e eu não queria nem olhar, porque eu falei, não, vai me pedir ou vai me xingar. E aí eu olhei, ele falou assim, seu casaco. O Mateus na mesma hora olhou para mim e disse, se fosse eu não entregaria seu casaco, porque ele te pediu, mãe, e a senhora não deu, ele está sendo melhor do que a senhora. Foi mais ou menos assim que ele me equiparou. Ele pediu e a senhora não deu nada, e ele ainda está falando que está devolvendo seu casaco. Eu não te entregaria seu casaco. Eu peguei R$5, dei a ele e falei, vai lá, meu filho, entrega ele e pega meu casaco.
E sabe como que ele ficou? Saltitante de alegria. Então quero te dizer, meu filho, que o seu coração continue como antes, como sempre, viu, Mateus? Um coração ajudador que estende a mão sempre para quem ajuda, sempre para quem necessita. Sempre para quem necessita, porque eu comecei a questionar muito quando eu era muito nova. Eu morava em Macaé, minha mãe mora na Serra, e aí às vezes eu ia pegar e eu sempre dava, às vezes o que eu tinha de verdade. E um dia eu vi uma moça me contando uma história muito triste, eu dei o que eu tinha, quando o ônibus virou na rodoviária, a moça estava lá no bar comprando cachaça. Aí desse dia em diante, meu coração se fechou para isso. Mas o meu filho não. Meu filho está com o coração aberto. Eu não tenho que fechar o coração dele para isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas, se tiverem de malícias, vão prestar contas com o Senhor Jesus. Agora, pensa se um desses for de verdade um necessitado, onde Jesus diz o seguinte: aquele que fizer bem a ele está fazendo bem a mim. E você se negar a fazer o bem a essa pessoa, e você está negando o bem para Jesus? Nosso Deus, eu não quero saber mais disso não. Vamos voltar o nosso coração para quem precisa, para os necessitados, para quem realmente necessita de ajuda, porque esse sim, quando você tiver esse coração, aí sim, você está pertinho do reino dos céus, está pertinho de Jesus, será íntimo de Jesus. Quando Deus olha o seu coração, Ele olha a intenção. Por que eu disse que relendo os evangelhos, a palavra nunca é a mesma? Você pega a Bíblia, eu já falei que eu termino e eu começo novamente. E aí Jesus vai te mostrando um tanto de erro, até seu mesmo, até meu. Ele vem me mostrando, ele fala muito forte ao meu coração. O Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração em relação a Mateus, quando eu li essa palavra. Eu falei: Senhor, eu fui falando para esse menino que ele não precisava de dar dinheiro, que ele não precisava, porque o povo estava tirando proveito, que o povo isso, que o povo aquilo. Eu não quero não, Senhor, eu quero que o coração do meu filho volte a ser como sempre foi, um coração que doa, um coração que dá, um coração generoso. É assim que eu quero o coração dos meus filhos. E o Senhor me apertou na palavra. E o Senhor, Ele te aperta na palavra. E às vezes quando Ele te aperta na palavra, às vezes aqui eu ministrando, Deus está te apertando aí, mas não é porque Ele é ruim, ou porque quantas vezes eu já ouvi: eu vou embora porque essa pastora, ela está falando direto para mim. Gente, eu sempre faço aqui, eu acho tão ousado de uma pessoa achar que eu vou perder um tempo, que eu vou perder não, que eu vou ganhar um tempo, né? Quando a gente prepara uma palavra, a gente ganha um tempo, a gente não perde tempo, a gente ganha um tempo aprendendo com a palavra. Mas é muita ousadia de uma pessoa achar que a palavra foi preparada somente para ela, para alfinetar essa pessoa. Eu fico: mas gente, como que é? Está sentindo a última Coca-Cola do deserto. Não é assim não. Não é assim que a banda toca não. Aí vamos voltar. Jesus, Ele amava tanto essas pessoas, tanto. Em meio a 10 leprosos, Ele curou 10, mas voltou um. Mas nem por isso Ele deixou de curar os 10. Você acha que Ele não conhecia o coração daqueles leprosos? Ele sabia que só ia voltar um, mas Ele curou, Ele fez, Ele ajudou. E por isso, Ele causava sempre uma revolução. Sabe, esse texto de João 5, que fala desse aleijado ali no tanque de Betesda,
Eu acredito que várias pessoas cegos começaram a pedir: olha, você que enxerga, mas que está manco, me ajuda, nós vamos acompanhá-los. Multidões seguiam Jesus, multidões por onde Jesus passava, e era sempre a mesma coisa. Jesus expulsava muitos demônios e curava enfermos. Jesus expulsava demônios e curava enfermos. Jesus expulsava demônios e curava enfermos. Ele veio para aqueles que as pessoas não queriam. Não queriam. Quantas pessoas tem aí fora que ninguém dá nada por ele, mas você tem que dar, porque você está recebendo a palavra de vida. Sabe, você é essa faísca que é suficientemente capaz de causar um incêndio. Só um de vocês é capaz de causar um incêndio. Imagina todos aqui. Imagina todos aqui chegando na sua casa e falar: eu sou essa faísca. Eu sou essa faísca e eu vou causar um incêndio dentro dessa casa. No bom sentido, hein, gente? Figurado, em nome de Jesus. Eu vou causar um incêndio nessa casa porque eu vou ganhar minha casa inteira para Jesus. E que vai chegar no trabalho e falar: ó, essa pessoa aí está endemoniada. Pô, foi para isso que Jesus me chamou. Eu sou a faísca no meu trabalho. E eu vou ganhar todas essas pessoas para Jesus. Eu vou ganhar. Eu sou uma faísca que vou causar um incêndio no meu bairro, na minha rua, onde quer que eu estiver. Porque foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu fui escolhido. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja, dias de domingo eu vejo que às quartas-feiras as pessoas vêm até mais desleixadas, né? Mas domingo coloca sua melhor roupa, coloca uma maquiagem no rosto. Eu também faço isso, gente, né? Bota um reboco no rosto, coloca um salto e vem, ó, ali, ó, tem a Kevin está vendendo reboco. Para quem quiser comprar, ela está vendendo reboco ali, ó. E está doida para vender reboco. E quem quer engordar tem a Jennifer, que é a docinho do céu. Mas, gente, Jesus, e a gente vem para cá, arrumadinho, bonitinho, bota perfume, vem cheiroso, em nome de Jesus, todo mundo vem cheiroso, pelo poder que é no nome do sangue de Jesus, vem cheiroso para a casa do Senhor, e acha que chega aqui só para ficar. Se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque estou aqui. Não é não, gente. Jesus está falando aí de pregai meu evangelho, curai os enfermos, batizem com o Espírito Santo, com imposição de mãos. Não é para você se arrumar e vir aqui e assistir um culto, receber uma bela palavra. Ah, hoje eu tive uma palavra de prosperidade. Deixa eu te contar um segredo. Todos nós seremos prósperos. Mas se eu falar para vocês que todos nós seremos ricos, é mentira. Mentira. Mas prósperos sim. Todos nós seremos. Em nome de Jesus. Ontem eu estava falando, a gente estava brincando, né? Brincamos até muito tarde ali no gabinete. E eu vou dar um recado para as moças solteiras. Uma vez eu estava em um congresso e uma pastora falou o seguinte: está interessado em um rapaz? Primeira coisa que você vai ver, pegar o envelope de dízimo dele e ver se ele é dizimista. Porque se ele for dizimista, você será próspera. Porque Jesus não promete riqueza, mas prosperidade sim. Prosperidade é poder comer o melhor dessa terra. Prosperidade é poder sim ter uma roupa bonita para vir ao culto.
E se o irmão não tiver, o irmão que está à direita ou à esquerda, ou à esquerda, vai presentear esse irmão, gente, com uma roupa bonita. Mas nós fomos chamados para fazer o que Jesus fez aqui em João, capítulo 5. Nós fomos chamados para chegar e fazer algo tão extraordinário, que pessoas comecem a nos seguir. Nos seguir não pelo que nós temos, mas por quem nós temos. E quem nós temos é muito poderoso. É poderoso demais. Quem nós temos, quando o inimigo olha para a gente, tem que sair correndo. Eu contei aqui também uma vez que uma amiga me chamou para ir. Você pode vir aqui, pastora, orar na casa de uma menina. Eu cheguei na porta da casa da menina, e aí veio o demônio. O que você está fazendo aqui? Eu falei, Jaque, mas era só para orar. Aí o demônio já falando, o que eu vim fazer aqui? Mas é assim, eles têm que reconhecer quem está em nós e temer quem está em nós. Porque ele não estava falando sonho, o que você está fazendo aqui, ele estava falando, filho de Deus, o que queres comigo? Filho de Deus, o que queres comigo é quem está em você. É Jesus Cristo que mora em você. É o Espírito Santo que faz morada em você. É Ele que veio para mudar a história de muitas pessoas através da sua vida. Da nossa vida. Jesus, Ele quer sim quer que a gente leia a Bíblia, mas não lê por ler. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, o Senhor aqui causou um alvoroço, porque tinha muita gente ali, que as pessoas não queriam no meio deles, e o Senhor veio e causou esse alvoroço todo, juntando esse povo no meio daqueles que não podiam, no meio daqueles que não queriam. Olha quantas pessoas nós temos que inserir no nosso meio social, na sociedade. São muitas, gente. Quantas você conhece? Quantas você conhece? Pastora, esse aí não tem mais jeito. Ah, para. Toma vergonha na cara que você também não tinha jeito. Jesus deu jeito em você? Não deu jeito em você? Então vai dar jeito também. Tem jeito para Jesus. Oh, meu Deus. Não quebra não. Você é nova. Jesus, Ele tem jeito para todo mundo. Para todo mundo. Tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para aquele que todo mundo fala que não tem jeito, tem jeito. Tem jeito para tudo, gente. Às vezes nós achamos que nós somos, isso não é nada, eu não sou nada, você não é. Jesus é. Jesus é. Você não pode, eu não posso, mas Jesus pode. Meu Salvador pode. Meu Redentor pode. Ele pode. Eu não tinha nada, Ele me deu valor. Esse louvor é tremendo. Você não tinha nada, Ele te deu valor. Quantas pessoas aqui que não eram nem respeitadas e hoje as pessoas respeitam. Tem um nome. Respeita pelo seu nome. É esse Jesus que eu sirvo, é esse Jesus que eu amo. Tudo que a gente precisa é voltar ao projeto que Ele tem para mim e para você. Você já foi resgatado? Já foi acolhido? Acolha outro. Resgate outro. Não pense que a sua omissão vai passar despercebido diante do Senhor. Não seja uma pessoa omissa. Não seja essa pessoa.
Se você está em um meio, é para mudar aquele meio. O meio não é para te mudar, mas você precisa de mudar o meio. Eu tinha uma discípula que tinha uma descendência imensa, muitas jovens. E essa discípula começou a trabalhar em uma empresa. E eu falei, uau, você vai minha filha, tu vai ganhar muita gente lá. E eu estou vendo a menina cada vez dando um passinho para cá, outro passinho para lá, em direção ao mundo. Ela ficou maravilhada com o que ela estava vendo. E daí chegou uma carta até da prefeitura para ela de um concurso que ela tinha feito. E ela falou, o que a senhora acha? Eu falei, o que eu acho não, o que eu tenho certeza é de que você vai deixar esse emprego que está te levando para esse caminho e vai para esse que não vai te levar para esse caminho não. Assim ela fez, voltou para os trilhos. Sabe por quê? Porque se você não tomar cuidado, o meio que você convive, ele te contamina. Se você fica perto de uma pessoa que xinga, e xinga toda hora, se aquilo não te incomoda, daqui a pouco tu está xingando também. Gente, quem serve Jesus tem que sentir algum incômodo com coisas que não é dele. Eu trabalhei em uma empresa que o dono da empresa era palavrão. De 10 palavras que ele falava, no mínimo 7 era palavrão. Pergunta se ele algum dia soltou algum palavrão para mim. Nunca. Ele tinha brincadeiras de duplos sentidos ou de imoralidade. Pergunta para mim quando que ele fez alguma brincadeira dessa comigo. Nunca. Sabe por quê? É você que tem que mudar o ambiente, não o ambiente que tem que mudar você. E Jesus, ele veio para nos mostrar isso. Mude o ambiente. Tá vendo esse monte aí de gente, ó, tudo incrédulo, ou que está acreditando que um anjo vai vir, e esse anjo, uma vez ou outra, vai, só eu estou aqui, eu sou a cura. Então ele veio para mudar o meio. Ele não veio para ser mudado. Se ele quisesse ser mudado, ele estaria com os sacerdotes. Ele estaria ali perto de Herodes, perto de Pilatos. Não, ele queria mudar e marcar a história. E sabe o que ele continua fazendo até hoje? Mudando essa história. Quando ele foi, ele começou a treinar pessoas para ficar aqui. O apóstolo Maurício tem falado muito disso. Para ficar aqui. E para perpetuar o evangelho dele. Para que muitos sejam salvos. Muitos, muitos e muitos e muitos. Porque eu não acredito que Jesus vai perder para o diabo. Só se você deixar, porque você que é ferramenta de Jesus. Eu não acredito. Nós seremos um número maior de salvos. Os cristãos espalhados pela face da terra, nós seremos os salvos, muito mais do que os perdidos. Mas você tem que entender qual é o seu papel, o que você tem que fazer, e tem que arder no seu coração. Tem que arder no seu coração, tem que arder mudança, tem que arder. Eu digo aqui várias vezes que meu coração tem ardido tanto para fazer trabalho, tirar a criança de rua, botar a criança em escola, fazer uma inclusão social. A gente teve uma chuva aí que muita gente perdeu um tanto de coisa. E às vezes a gente fala que, olha, quem pode doar no próximo culto 1 quilo de alimento? Aquele que doa vai vir com sal e farinha. Macarrão também é barato. Sal, farinha e macarrão. É isso que você quer comer na sua casa? Sal, farinha e macarrão? Macarrão é bom. Mas a fome vem rapidinho quando você come. Você come macarrão, daqui a pouco você está com fome de novo. Dê o melhor, porque você vai receber o melhor.
Faça o melhor, porque alguém vai fazer o melhor por você. Jesus não deve nada para ninguém. Ele sempre vai te oferecer o melhor, se você oferecer o melhor para as outras pessoas. Ofereça o seu melhor sorriso. Ofereça a sua melhor palavra. Ofereça o que você tem de bom. Eu sei que cada um aqui tem coisas maravilhosas em você. Cada pessoa aqui tem algo poderoso e maravilhoso. E que Jesus está esperando só um despertar de vocês para usar isso que vocês têm em prol do reino dEle. Em prol do reino dEle. Gente, é impossível que nós vamos passar a nossa vida inteira sem marcar alguém. Sem marcar alguém. Essa pessoa me fez bem. Uau! Jesus está olhando para você e falando: cara, gostei da tua atitude. Essa pessoa me ajudou a sair de um abismo. Uau! Jesus está falando: eu estou gostando da sua atitude. Seja grato. Quantas pessoas seguiam Jesus por onde ele passava? Mas eu acredito, eu já até preguei sobre isso, mas eu acredito que não eram as pessoas que Jesus curou que estavam ali falando: solte Barrabás. Sabe por quê? As pessoas que Jesus curou eram pessoas que ninguém queria. Só ele queria. Ali estavam os ricos, a nata da sociedade, falando: solte Barrabás. Solte Barrabás. Solte Barrabás. Mas nós não vamos crucificar Cristo novamente. Não vamos. Eu acredito que o grito daqueles que foram curados eram impelidos, eram afastados. Fica lá de fundo. Deixa esse povo que grita mais forte gritar: solte Barrabás. Mas existe um grito para você que é um grito diferente. É um grito pelo Senhor, por Israel. Era assim que o povo ia para a guerra. Quando o povo ia para a guerra, falava, era o grito de guerra: pelo Senhor, por Israel. E quem sabe qual é o nosso grito de guerra aqui? Vão cantar alto esse grito de guerra? Pelo Senhor. Vamos ficar de pé agora para a gente fazer outra dinâmica. Tomara que tenha bastante mulher de salto aí, de sapato barulhento. Ó, escuta. Não faz não. Agora começa você a fazer aí. Só com o pé. Esse é o barulho que Satanás tem que ouvir. É o barulho que ele tem que ouvir. É o barulho que um pé seu começou a fazer. Eu estou marchando em prol do reino, pelo Senhor, pela Shekinah, pelo Senhor, pela Shekinah. Faz barulho com o seu pé. Pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Agora marche. Nós estamos marchando por quem? Pelo Senhor,
pelo Senhor, é o nosso grito de guerra. Nós salvaremos muito para Jesus. Nós seremos usados nessa terra como sal, como luz, porque é isso. Levante e brilhe a tua luz. Levante e brilhe a tua luz. Nós fomos chamados para fazer um rebuliço como Jesus fez no tanque de Betesda. Daqui a pouco vai entrar até bêbado ali, ó. Deixa, entra. Ele vai sair daqui, ó, tinindo em nome de Jesus. Bêbado no poder do Espírito Santo. Porque essas pessoas vão começar a nos seguir. Pastora, a senhora não quer ganhar o rico? Não, lógico que eu quero. Eu quero ganhar muito rico, sabe por quê? Porque o meu projeto de aposentadoria é lá no sertão da Bahia, em nome de Jesus. E são esses ricos que a gente vai ganhar, que vai, em nome de Jesus, me levar para lá. E pode ficar calmo que eu estou muito longe, eu tenho só 44 anos, gente, tá? Falta um pouquinho ainda. Mas eu não quero ganhar só os ricos, não. Eu quero ganhar mais, é o que ninguém dá nada para ele. Porque quando esse, que ninguém dá nada para ele, até o rico vai olhar e falar assim, o que houve? O que aconteceu? O que aconteceu com a mudança dessa pessoa? Eu quero isso também. Eu quero isso também. Você foi chamado para criar um rebuliço. Um rebuliço grande. Um rebuliço no Senhor. E eu tenho certeza que você criando esse rebuliço, você é a faísca que vai causar um incêndio nessa cidade. Você é a faísca que as pessoas vão olhar, vão ver essa faísca acesa, vai falar assim, o quê? A tua igreja é lá no aeroporto, mas eu moro lá no Campo do Oeste. E vai falar assim, mas eu vou porque tem uma faísca lá que eu gostei dessa faísca. Mas a tua igreja é longe. Não, cara, mas tem muita faísca acesa lá, eu vou para aquela igreja. Não vai ter argumento. Sabe por quê? Você é a faísca capaz de provocar um incêndio. Nós somos essa faísca que vamos provocar um grande incêndio na cidade de Macaé, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.